Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Todo mundo achou? Então leia comigo. Mateus 4:1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche seus olhos. Deus, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, cremos que a Tua palavra é viva, que ela traz direção, que ela traz conhecimento, que ela traz poder. O que nós te pedimos é que nós, nessa noite, Pai, nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Que o Senhor possa trazer clareza, Pai, daquilo que lemos e daquilo que iremos ler, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos transbordar, Pai, de sabedoria, da Tua palavra, da Tua vida, do Teu poder, da Tua graça. Que nada, Pai, natural ou espiritualmente possa nos impedir de receber aquela porção que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um, Pai. Declaramos, Deus, uma noite de transformação de mente, transformação, Pai, nas nossas vidas. Pai, cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor fará a partir daqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem muitos já ouviram, muitos já leram, fala sobre a tentação de Jesus, e meditando sobre algumas coisas que têm acontecido, ao longo desses últimos anos, não somente ao meu redor, mas eu creio que em diversos lugares, porque em tudo aquilo que a gente conversa, a gente vê isso. A gente vê cada dia mais pessoas com preocupações excessivas, com um turbilhão de coisas na mente, e cada dia mais sendo consumida por tantos pensamentos e tantas tarefas e tantas coisas. Às vezes nós estamos aparentemente tranquilos, mas por dentro parecendo um turbilhão. E eu comecei a pensar e refletir sobre isso. Hoje eu estava numa reunião logo pela manhã e na sala do lado entrou o RH com alguma pessoa e essa pessoa disse assim: eu não vim esses dias porque eu já não estou aguentando mais, eu estou cheio de ansiedade, eu estou tendo várias crises e eu estou sendo consumido por diversos problemas e isso está me afetando em várias áreas. Eu comecei a pensar o quanto nós temos mentalmente sendo consumidos
por tantas coisas que tomam proporções que não deveriam ser delas. Muitas vezes nós deixamos entrar na nossa mente tantas coisas que fazem com que a gente acelere, desespere e entre numa tempestade. E muitas vezes, quando nós vemos, nós já estamos no meio ao caos. E você pode estar se perguntando o que essa passagem tem a ver com o que eu estou falando, mas na realidade ela tem tudo a ver com o que eu comecei a falar, porque eu queria hoje alimentar um pouco, se assim pode se dizer, a nossa alma. Eu queria colocar aqui 4 pontos que eu considero importantes para que nós possamos guardar a nossa mente, o nosso coração. Se nós formos ver, Jesus, ele foi ao deserto e ali ele foi tentado. E muitas vezes nós pensamos que pelo fato dele ser Jesus, tudo para ele era muito fácil. Mas nós esquecemos que ele também se fez homem. Ele sentia também fome, ele sentia também sede, ele também sentia sono, também sentia dor, também sentia alegria, tristeza, medo. E ali ele estava sendo tentado e ele deu algumas respostas muito importantes. E eu quero compartilhar aqui. A Bíblia diz que ele fez 40 dias de jejum, sentiu fome. Hoje eu fiz jejum. Eu jantei ontem e hoje, vindo para cá, eu comi 2 coxinhas. Eu passei o dia de jejum, orei e preparei a palavra, né? Escrevi no meu horário de almoço. Por isso eu quis fazer um jejum. E eu senti fome. Com 2 refeições a menos. Jesus estava 40 dias, eu imagino a fome que ele sentiu. Aparentemente tem uma hora que acostuma, mas acostuma de tanta fome, daqui a pouco deve dar fome de novo. E a Bíblia diz que ele estava em jejum há 40 dias, sentiu fome, e aí começaram algumas lutas. E o primeiro questionamento do diabo foi: por que você não manda essas pedras se transformarem em pães? A primeira coisa que o diabo fez foi entender qual era a carência de Jesus naquele momento. Foi olhar e falar assim, imagina se ele chega e fala assim, olha, você quer um guarda-sol? Você está no deserto? Eu vou colocar um guarda-sol aqui, uma cadeirinha, você senta e relaxa. A Bíblia não diz que Jesus estava cansado, ela diz que ele estava com fome. E se a gente for ver, a primeira coisa que o diabo tenta Jesus é onde ele estava sentindo algo, onde ele estava mais sensível. E a primeira coisa, o diabo podia ter falado sobre qualquer outro ponto primeiro do que a fome. Mas a fome era uma oportunidade que ele tinha para tentar conquistar ali Jesus. E ele fala assim, vai lá, faz essas pedras. Se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pão. Mata a sua fome. E eu queria te dizer que se os desafios vieram para Jesus, que era filho de Deus, imagina para nós. A gente não é tão assim, né? Irresistível ao ponto de ser intocável. Muitas vezes, o que vai começar a consumir a nossa mente é aquilo que mais sensível está dentro das nossas vidas. O que mais sensibilizava Jesus naquele momento era a fome. E a fome foi o primeiro meio de tentar entrar na mente dele e fazer com que ele caísse. Eu não sei quais são
E eu tenho certeza que se Deus deu essa palavra para nós hoje, algo Ele quer falar com você, assim como comigo. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, assim como o nosso corpo, nossa alma ela também precisa de um alimento. Já viu aquela frase que diz que mente vazia? Porque você começa a ter muito espaço para pensar. Eu vou talvez dar um exemplo que todo mundo já passou em algum momento, ou ainda passa. Você já tentou ligar para alguém e essa pessoa não atende? E aí você liga de novo, ela não atende. Você manda mensagem, ela não responde. E aí você liga e ela não atende. A sua mente ela começa a ser consumida por quais pensamentos? Morreu? Aconteceu alguma coisa? Foi assaltada? Desmaiou? Será que está tudo bem? A gente não pensa assim, a pessoa deve estar ocupada e não viu o celular. Esse pensamento ele pode até passar pela nossa cabeça, mas o que mais nos consome são as más notícias que nós imaginamos. Aquilo que mais nos consome são as trágicas notícias. E pontos fragilizados fazem com que a gente tenha a oportunidade de exceder um pouco os pensamentos. Por exemplo, às vezes você pode ficar sem jantar. E tá tudo bem, você não sente fome. Você simplesmente quis ficar sem jantar. E tá tudo bem. No dia seguinte você vai lá e toma um café da manhã reforçado. Agora, você já viu quando você tem que fazer um exame e você não pode jantar? Como aquilo te afeta muito mais? Como parece que você sente muito mais fome? É a mesma coisa quando a gente faz um jejum, é a mesma coisa quando a gente faz qualquer outra coisa que a gente sabe racionalmente que a gente precisa fazer. Parece que todos os pontos um pouco mais frágeis, eles são aqueles que nos consomem mais. Se você está passando por um problema financeiro, você pode fazer 200 atividades ao longo do seu dia. Toda hora você vai parar pensando no quê? Nas suas dívidas e o que você precisa fazer para passar por esse período. Você fica tentando arrumar 15 empregos, você fica tentando achar uma oportunidade de um tempo vago para fazer alguma coisa, você fica... Tudo que você faz não é o suficiente para suprir a sua cabeça que não para de trabalhar. Se a gente está com um problema de saúde, se a gente está com um problema no trabalho, se a gente está com um problema em casa, tudo vai nos consumindo e se torna um excesso. E vai nos tirando o sono, vai nos tirando a saúde, vai nos tirando a paz, vai nos tirando a alegria, vai nos dando excessos de pensamentos, excessos de picos de estresse, de ansiedade e uma série de outras coisas. A Bíblia diz em Mateus 4:4, que foi a primeira resposta de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, existe um ponto aqui muito importante. É que às vezes a gente está bem fisicamente, a gente está bem financeiramente, a gente está bem com a nossa família, mas a nossa cabeça não está bem. E não está bem porque nós somos consumidos por tantas outras coisas. Todo mundo aqui anseia, acredito eu, ir para a eternidade com o Senhor, amém? Todo mundo sabe que esse é o nosso futuro.
É o que nos reserva. É a eternidade com o Senhor. Que daqui a gente não vai levar absolutamente nada. Mas mesmo assim, nós somos consumidos excessivamente por tantos pensamentos daqui. A gente não se preocupa o tanto que a gente se preocupa com o nosso futuro aqui, quanto a gente se preocupa com o nosso futuro lá. Com o futuro das pessoas que estão nos cercando. Com o tempo que eu estou orando. A forma com que eu tenho levado minha vida. A forma com que eu tenho orado. A forma com que eu tenho correspondido ao Senhor, ao Evangelho, ao ID, a tantas outras coisas. A gente é consumido pelas necessidades, pelos medos, pelos anseios, mas tudo aquilo que é revertido aqui, tudo aquilo que é terreno, tem um curto espaço de tempo, porque se você for ver, os anos estão passando tão rápido. Alguns têm 30, 40, 50 anos, outros têm 2, 1 meses, dias. Alguns estão partindo agora. E a nossa mente ela é consumida por tantas coisas que não são tão importantes. E o problema de quando nós estamos sendo consumidos por tantas coisas que não são importantes é que qualquer excesso de pensamento nos faz desviar. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aquilo que nos deveria de fato alimentar é a palavra de Deus. Aquilo que deveria consumir a nossa mente é aquilo que vem da parte do Senhor. E na maioria das vezes, quando nós estamos num turbilhão de pensamentos, a última coisa que vem é a palavra do Senhor. Nós estamos tão preocupados que nós vamos nos afundando em meio às nossas inquietações, em meio às nossas estratégias, em meio a tantos pensamentos e esquecemos de nos alimentar daquilo que vem do Senhor. Quando nós estamos muito agitados, o que você faz? Você continua agitado? Ou você começa a meditar na palavra de Deus? Você começa a orar? Você começa a ouvir um louvor? São as primeiras coisas que nos afastam. Por quê? Porque são brechas que nós temos, fragilidades que nós temos, que nós não curamos, que nós não fortalecemos para que deixe de ser uma brecha, nós não arrumamos, nós não organizamos, e aí nós começamos a ser tocados onde há essa carência, onde há essa dificuldade. Se você for ver, Jesus sentiu fome e ele foi justamente confrontado onde ele sentia algo, que foi na fome. Transforma essas pedras em pães. Sabe, eu não sei o que tem te consumido a tua mente, eu não sei quais são os excessos, mas eu quero te dizer que a única maneira de equilibrar isso é se alimentar daquilo que vem do Senhor. Eu não sei quais são suas incertezas, quais são seus medos, quais são as suas dificuldades, mas eu quero te dizer que Deus tem uma resposta para cada situação da nossa vida. Para cada área da nossa vida, Deus ele tem uma estratégia, Deus ele tem um caminho, Deus ele tem uma direção. E o que nós precisamos é parar de nos alimentar dos excessos naturais e começar a nos equilibrar, começar a dar vazão para que aquilo que vem dos céus tome a nossa mente. Foi o que nós oramos adorando o Senhor nessa noite. Deixa o céu descer, deixa o céu começar a tomar conta da sua mente, das suas inquietações, daquilo que te consome, para que você possa ter uma vida saudável, não só aparentemente, mas internamente. Às vezes por fora, como que era aquela frase antiga? Por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Às vezes tudo parece estar tão bem,
mas só Deus sabe como está a sua cabeça. O segundo ponto que nós podemos aprender com essa passagem é que a palavra ela é uma arma contra os ataques na mente. Sabe, nós entendemos que nós precisamos nos alimentar daquilo que vem do Senhor. E todas as vezes, por isso que a gente fala de uma vida de ler a Bíblia, de oração, a gente é uma igreja que a gente tenta construir isso sempre, que é não ter uma igreja dependente de pastores e sim do Senhor. Você pode, a qualquer momento, contar com qualquer um de nós pastores, mas a gente não quer ser a muleta para que você não cresça. A gente quer que você tenha uma vida com Deus e que Deus conduza cada detalhe, cada área da sua vida. Afinal de contas, Ele é muito melhor do que qualquer um de nós quatro. O Senhor, Ele é infinitamente maior, melhor, poderoso, mais sábio. Então, o que nós queremos é que você tenha esse relacionamento com Deus. E é esse relacionamento, essa constância, é tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que vai entrando. Nós somos como uma esponja, então nós vamos absorvendo. É aquilo que você vai absorvendo diariamente que vai sendo uma munição para que você seja fortalecido no momento difícil. Se você for ver, no capítulo 4, né, do 1 ao 11, onde nós lemos, você vai ver que o diabo tentava Jesus, Jesus respondia com a palavra, até o momento em que o diabo usou a própria palavra. Jesus podia falar, opa, agora você me pegou, né? Você usou a palavra. Mas Jesus também conhecia a palavra e ele usou de maneira sábia para colocar aquilo que precisava ser colocado para que ele se mantesse firme. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você já parou para pensar o quanto você faz um papel duplo às vezes na sua mente? Por exemplo, quando as coisas estão muito boas, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Tá muito estranho isso aqui, não tá não? Tá tudo indo tão bem, tá tudo tão fácil, certeza que alguma coisa vai dar errado. Não é? Certeza que alguma coisa já vou até esperar, porque não dá para ser tão bom assim. Aí a gente vai lá e usa. A Bíblia mesmo diz que dias maus virão, né? Cada dia cabe o seu mal. Você vê que às vezes a gente usa a própria palavra para justificar os nossos medos, os nossos traumas, e começar a ser uma brecha para alimentar uma série de pensamentos que nem precisariam existir. Se o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor, Ele sabe o que Ele fizer, tá bom. Se for um momento difícil, que eu possa aprender com Ele. Se for um momento de paz, que eu possa desfrutar dele. O que nós temos de tão poderoso que pode nos fazer mudar uma circunstância, senão o Senhor? Nós não temos poder, nós, naturalmente falando, para curar, para mudar um diagnóstico, uma situação, alguma coisa que dependa de terceiros. E a gente, ao invés de começar a usar a palavra do Senhor para trazer o equilíbrio, para começar a usar do fruto, que é o domínio próprio, a gente começa a usar a palavra para justificar todas as nossas inconsistências, todas as nossas inquietações. A primeira coisa que nós aprendemos ali é que o nosso alimento deve ser toda palavra que procede da boca de Deus. Mesmo a palavra sendo lançada, se ela não veio de Deus, a gente tem que tomar cuidado.
E principalmente porque a gente tem um grande defeito. Quem aqui decorou a Bíblia inteira? Levanta a mão. Alguém? Eu estou levantando só para dar exemplo. Você sabe de cor todos os versículos? Exatamente tudo que a Bíblia diz? Então você concorda que talvez, facilmente você possa ser enganado? Aí vem aquelas palavras, né? O pessoal pega do Chaves, o pessoal pega dos programas de TV e coloca como se fosse a Bíblia. E tem irmão que fala, não, mas está na Bíblia. Tá aonde? Sabe qual que é o grande problema? É que às vezes a gente acostumou a viver uma vida onde a gente não escuta Deus. E aí qualquer coisa que a gente escuta, a gente acredita que é uma verdade. É por isso que nós buscamos fazer com que você tenha uma vida com Deus. Uma vida onde você escute o Senhor, onde você fale com o Senhor, onde você tenha um relacionamento para que muito provavelmente você não seja enganado. Enganado por sua própria mente, enganado por situações. Jesus ele chegou a ser tentado com a própria palavra. Mas se aquilo não vem do Senhor, tome cuidado. Não estou dizendo que se você não ouvir do Senhor diretamente, está errado. Não estou dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que tudo aquilo que você ouve, leve para o Senhor. Ele é o nosso filtro. É Ele quem sabe aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer e aquilo que é de desejo dele. Ninguém melhor do que Ele para dizer aquilo que Ele espera de nós. Então a palavra ela é uma arma contra os ataques que nós temos na nossa mente, mas para que a gente possa ter armas para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Então é importante que nós tenhamos uma cultura de ler a Bíblia. Se você está passando por um momento de ataque, qual é a palavra que você pode usar a seu favor? Se você está passando por um momento de tristeza, qual é a palavra que você pode trazer a seu favor? Para te trazer o equilíbrio, para te trazer a mudança de mente. É a mesma coisa quando a gente era adolescente, e acho que isso aconteceu com praticamente todo mundo. Quando você era adolescente, que você tinha uma paixão de adolescente, e aí você era extremamente apaixonado e a pessoa nem sabia. E aí você descobre que essa pessoa está com alguém e o seu mundo parece acabar. Você entrava para o seu quarto e você fazia o quê? Colocava uma música de alegria ou você colocava aquela música que era para te deprimir mais um pouco para você ter coragem de tirar a tua vida? Não é? O que tem nos consumido? Num momento como esse, a coisa que a gente mais queria era a fossa. Mas a coisa que mais nos ajudaria era, Senhor, ainda bem que o Senhor me guardou. Porque eu poderia estar investindo ou apostando em alguém que não era para mim. Ainda bem que o Senhor tem algo bom. Ainda bem que o Senhor tem o melhor. Se eu achava que era esse, imagina o que está vindo. Sabe, os nossos pensamentos, eles levam mais a gente para um lugar escuro, vazio, triste, do que para um lugar saudável. A gente precisa começar a enxergar o que é
que tem nos consumido, porque como esponjas, nós todos os dias estamos sendo bombardeados de informações, acontecimentos, pensamentos, querendo ou não querendo. Você é colocado em situações, você se enfia em situações, você entra em conversas, te colocam em conversas, enfim, todos os dias você tem várias oportunidades de absorver centenas e milhares de informação. Como a gente consegue equilibrar tudo isso? Como saber se isso tem nos consumido de uma maneira saudável ou tem nos levado a pequenos passos para um abismo? Se a gente for olhar hoje, quantas informações a gente recebe só de entrar numa rede social e ficar rolando a tela? Às vezes eu olho, e eu vou dar um exemplo, eu estou endividado, estou cheio de dívida, estou passando um apuro, e eu vou olhando só a vida dos outros, rindo, com um carro novo, cara ostentando, cara com curso, cara com a família, viajando, indo para um monte de lugar. O que isso me gera? Insatisfação, inveja. Eu acho que a vida de todo mundo é melhor do que a minha. Eu começo a questionar, eu começo a ver defeito, eu só começo a reclamar, eu só começo a querer desistir. E naturalmente nós não percebemos, mas nós somos bombardeados de informações falsas, verdadeiras, prudentes, imprudentes. Todos os dias nós somos repletos mentalmente de informação. E todos os dias nós estamos sendo consumidos. E uma grande coisa que a gente aprende com Jesus aqui é que pensamentos vêm, ataques vêm, mas quem tem a palavra ativa dentro de si responde com autoridade. Em momento nenhum Jesus ele teve medo de responder. Em momento nenhum Jesus teve dúvidas sobre algo que passou pela cabeça dele, porque ele ouviu. Não é que Jesus ficou pensando nisso, mas ele ouviu algo e imediatamente ele acionou um botãozinho que veio à memória uma palavra e ele disse, não, mas a palavra diz isso. Por que eu estou me afundando em preocupação? O Senhor é aquele que me guarda, é aquele que me sustenta. Agora, ele diz também para eu ser um bom mordomo, ele diz para eu cuidar do templo, ele diz para o que ele me diz. A gente tem a oportunidade todos os dias de olhar o copo meio cheio ou meio vazio. E na maioria das vezes a gente está olhando o copo meio vazio e não ele meio cheio. Se você não alimenta sua mente com Deus, ela será alimentada com outra coisa. Com qualquer outra coisa. Se você acha que está tudo bem você passar um dia sem buscar pensar em algo de Deus, em meditar na palavra de Deus, em orar ou ter um tempo com o Senhor, se você acha isso normal, eu quero te dizer que existem outras coisas te consumindo e eu tenho certeza que elas não são aquelas que vêm do céu. Porque não tem como meditar em algo do céu sem pensar no Senhor. Se você não está sendo alimentado do Senhor, você está sendo alimentado por qualquer outra coisa. Eu hoje, de manhã, eu estava inquieto com algumas questões do meu trabalho, que eu já estava pensando desde ontem à noite. E aquilo foi começando a... Sabe aqueles... É igual carro velho. Você liga e faz... E você vai tentando até pegar, e depois que pega, já não morre mais. Eu estava assim, botando faísca num negócio que não era para botar. Eu podia estar pensando em qualquer outras coisas. Eu sabia que aquilo era um gatilho para...
E eu comecei a pensar, e eu acordei aflito. E aí eu, de manhã, cheguei, a gente orou, de manhã, e aí minha cabeça querendo pensar nas coisas que ainda não existiram, que a gente vai pensando em várias possibilidades, cenas que nunca aconteceram, e eu inclinado a pensar nisso, eu falei, cara, eu preciso colocar louvor, porque isso vai acalmar o meu coração, porque quando eu começo a pensar no Senhor, o Senhor toma o lugar de qualquer outra coisa. Quando eu foco no Senhor, o Senhor não é um pedaço, Ele é tudo o que nós precisamos. Quando nós nos alimentamos dele, não tem espaço para mais nada. Ele não é um pedaço que nos falta. Ele é completo. E conforme eu fui louvando, as coisas foram se acalmando. O grande problema é a gente ter a vontade de equilibrar. Porque para equilibrar a gente precisa fazer força. É a mesma coisa quando você quer acompanhar alguém e essa pessoa já está uns 10 passos à tua frente. Para você acompanhar e chegar pau a pau ali, você precisa se esforçar um pouco. Mas depois que você chegou, os passos podem ser mais lentos. O grande problema é que a gente vai dando gatilhos para a nossa mente e não corrige aquilo que é necessário. Terceiro ponto, e aí eu queria usar mais 2 versículos para a gente poder falar sobre esse assunto, é que quem medita na palavra vive de uma forma diferente. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 1, verso 1. Salmos capítulo 1, verso 1. Então nós vimos que assim como o corpo, a alma precisa de alimento, que a palavra é a arma contra os ataques na mente. E agora eu queria mostrar que quem medita na palavra vive de uma forma diferente. Salmos capítulo 1, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ou seja, uma pessoa que começa a deixar aquilo que é natural para trás e começa a focar naquilo que vem do Senhor, que não abre mão, mesmo sendo uma necessidade. Porque imagina só, se você tivesse 40 dias sem comer, sem beber, e alguém falasse assim: você tem poder, não tem? Você fala: tenho. Então por que você não faz um pãozinho aqui? Imagina um pãozinho quente. Só de falar você já está pensando no pãozinho quente? Eu tô. E dá fome. O grande problema é que a gente sabota a nossa mente com os prazeres naturais. Quantas vezes eu tenho algumas facilidades, alguns gatilhos com compra. E quantas vezes eu já me sabotei falando assim: cara, eu não posso gastar, mas eu trabalho tanto. Ou eu me esforço tanto, eu ralo tanto,
que só essa vontade eu tenho que fazer. Senão, qual que é o prazer de só se sacrificar? E aí, quando você viu, você fez isso todos os dias do mês e estourou mais do que devia. Quantas vezes você já falou assim, eu vou mudar meus hábitos alimentares? Aí você chega cansado do serviço e fala, não, mas só hoje um lanchinho. Aí toda semana você está no lanchinho, na pizza, na esfirra, não sei o quê, você nunca se alimenta direito. Quantas vezes você falou que ia começar um exercício, ia começar um novo hábito, ia começar um livro, ia começar uma leitura, ia começar qualquer outra coisa, um hobby, e ele nunca saiu do papel? Às vezes a gente está muito acostumado com os prazeres daqui. E quando nós nos satisfazemos naquilo que vem do Senhor, quando nós abrimos mãos dos pensamentos que nos puxam, das amizades, dos ambientes, das conversas, quando nós paramos de olhar para aquilo que naturalmente é fácil de olhar e começamos a olhar para o Senhor e começamos a ir em direção àquilo que Deus tem para nós, a Bíblia diz que nós nos tornamos árvores frutíferas, árvores que estão à beira de um rio, são saudáveis, suas folhas não murcham, que elas dão fruto no tempo certo e tudo que ela faz prospera. Quando nós decidimos olhar para o Senhor, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor e não consumidos pelo que nós queremos ou por aquilo que naturalmente nos consome, nós decidimos olhar para o Senhor e viver aquilo que Ele tem para nós e pender para olhar para o Senhor e seguir o Senhor, isso começa a gerar em nós vida. Algo naturalmente começa a fluir de nós de uma maneira diferente. Às vezes você estava cabisbaixo. Sabe quando você olha para uma pessoa assim que dá até dó? Você olha assim e você fala, vixe, parece um morto-vivo. Está andando sem alegria, não tem força para levantar o pé, só anda rastejando, está mal. Aquele, como que era o nome? Ó céus, ó vida. Que só reclama, que tudo nunca está bom. Perdeu a perspectiva. Aí você já viu quando ela começa a se... De repente deu um estalo nela e ela começa a mudar a sua ótica, mudar o seu estilo de vida e daqui a pouco você olha para a pessoa e fala, nossa, mas o que aconteceu? Você já tinha visto o dente dessa pessoa? Ela sorriu. Nossa, ela falou, nunca tinha ouvido a voz, achei que não falava. Nossa, você viu que ela se aproximou? Nós vamos ganhando vida, alimento, nutrientes. Quando nós decidimos focar no Senhor, Ele vai acrescentando tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga vencer as adversidades, vencer os pensamentos, vencer os medos, os anseios, as inquietações, a ansiedade, os traumas. O Senhor vai nos sustentando dia após dia, vai nos fazendo uma árvore mais bonita. Eu agora baixei um aplicativo, a gente estava aqui na reunião de pastores, Deus falou algo comigo, eu baixei um aplicativo. Estou fazendo barulho. Toda hora eu tiro o som de uma floresta. Eu tenho vários alvos pessoais aqui para fazer diariamente. Todas as vezes que eu... E agora não para. Todas as vezes que eu cumpro esses requisitos, todas as vezes que eu cumpro esses requisitos, eu tenho um jardim. E esse jardim, ao longo dos dias, ele vai ganhando flores. E o intuito, e o aplicativo chama Éden, se você quiser baixar depois, você cria aplicativos, você cria objetivos, e cada vez que você vai concluindo eles, você vai
cuidando de plantas. Depois de uma semana elas começam a nascer e você começa a ter um jardim repleto de flores. E a cada dia que você vai deixando de executar, essas flores vão murchando e elas vão morrendo. E a intenção desse aplicativo é: cultive o seu jardim. Então, todos os dias, por exemplo, hoje eu já botei em prática, a gente acordou moído, que a gente foi dormir tarde, eu coloquei um propósito comigo mesmo: todo dia de manhã eu vou arrumar minha cama. Vou arrumar minha cama, que às vezes a gente sai corrido. Eu tenho algumas coisas que eu vou fazer. E a gente vai colocando, porque a gente quer ver, e na vida é assim. Cada passo que a gente vai dando para o Senhor, a gente vai ganhando vida, vai ganhando vitamina, a gente vai ganhando cor, a gente vai ganhando uma ótica diferente, uma alegria, uma perspectiva. E aí o resultado de quem medita na palavra e vai se alimentando dela é porque quando você vai se alimentando do Senhor, o que está acontecendo ao seu redor já não tem poder. Porque, como eu disse, Deus ele não é um pedaço, ele é tudo. Se Deus está tomando conta da tua mente e do teu coração, não tem problema que seja maior do que ele. Não tem inquietação que seja maior do que ele. Não tem frustração que seja maior que ele. Não tem alegria que seja maior do que ele. Ele é a própria alegria. Nós começamos a ser impactados por isso. E aí as nossas folhas, a nossa vida, ela começa a ganhar cor, ganhar beleza. Você já viu pessoas que às vezes tinham tudo para reclamar, você olha e a pessoa sorri, está contente, tá... É tão gostoso estar perto dessas pessoas. As suas folhas não murcham. Elas são saudáveis. Elas têm uma vida boa, uma saúde boa, uma mente boa, um coração forte, porque eles confiam no Senhor e dão fruto no tempo certo. Existe em Eclesiastes 3 um versículo que diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E existe o tempo de dar fruto. O fruto não nasce da noite para o dia. Eu queria ver meu jardim já todo colorido e ele ainda não nasceu nem um botãozinho. E eu fico olhando todo dia agoniado, falo, lança uma corzinha nesse verde. Mas tudo tem o seu tempo. Às vezes, as inquietações elas ainda vão querer tomar a sua mente. As ondas ainda vão querer vir avassaladoras. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de escolher meditar no Senhor, crescer no Senhor, pensar no Senhor, se encher do Senhor, e com isso, cada dia nós vamos vencendo. A oração do Pai Nosso diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o alimento necessário para esse dia que o Senhor me dê. Não estou te pedindo para me dar provisão do mês, eu estou pedindo para me sustentar hoje. Amanhã, Senhor, me sustenta de novo. No outro dia, Deus me sustenta de novo. Andar com Deus é uma constância. Confiar no Senhor e se alimentar dele deveria ser uma constância. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, assim deveria ser com o Senhor. Ele é nosso sustento diário. Não é semanal, não é mensal, não é só no domingo. Não é uma vez por mês. Todos os dias nós precisamos do alimento natural, mas também nós precisamos do espiritual. Meditar não é só ler a palavra de Deus, é absorver, é refletir e, mais do que isso, é aplicar. Às vezes a gente tem tantas palavras, a gente sabe tantas palavras para dar para alguém que está passando por uma dificuldade, está passando por uma necessidade, mas quando somos nós não aplicamos ela nas nossas vidas. Já percebeu que você sabe, parece que a Bíblia é toda para aconselhar alguém, mas quando é para você, parece que dá um branco e você não lembra de nada? Quando não precisa, você fala 3 versículos sozinho. Quando alguém fala assim, me cita um versículo da Bíblia, você trava. Já viu? Quando é para nós, parece que as coisas
tomam proporções diferentes. E nós precisamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes, quando eu falo de se alimentar do Senhor, não é só da palavra. Quantas promessas, quantos sonhos. O que Deus soprou nos seus ouvidos nos últimos dias? O que Deus falou com você nos últimos dias? Que às vezes parece que tudo vai dar errado. Você está confiando no Senhor? Você está trazendo à memória aquilo que Ele te falou? Aquilo que Ele te prometeu? Eu lembro que quando eu fumava, eu por diversas vezes falei assim, amanhã eu vou parar de fumar. Esse vai ser meu último cigarro. E aí estava tudo bem, estava tudo propício para eu parar de fumar. No dia seguinte eu acordava morrendo de dor de cabeça, acordava nervoso, acontecia alguma coisa, explodia. O que eu fazia? Hoje não vai dar para parar de fumar porque eu estou precisando de um cigarro, porque eu estou muito nervoso. Às vezes a gente esquece de aplicar nas nossas vidas aquilo que é necessário. Quem se alimenta da palavra não vive por emoções, vive por direção. Querendo ou não querendo, eu preciso me alimentar. Você com fome ou sem fome, você acaba comendo, nem que seja só um pouquinho, porque eu sou assim, é síndrome de gordo que eu falo. Eu às vezes não estou com fome, mas eu como porque eu tenho medo de sentir fome. Já aconteceu isso com você? Você fala, eu não estou com fome não, mas eu vou comer porque vai que eu sinto fome depois. Melhor pelo menos já está cheio. Qual que é o problema disso? É que às vezes a gente não sente vontade de orar, não sente vontade de meditar, não sente vontade de se esforçar, não sente vontade de pensar em algo que Deus está falando ou de acreditar em algo que Deus nos falou, porque tudo ao nosso redor parece que não está colaborando para que aquilo se cumpra. Você não precisa querer, você só precisa fazer. Às vezes você não quer tomar banho, mas você tem que tomar. Às vezes você não quer ir trabalhar, mas você tem que trabalhar. Às vezes você não quer vir para a igreja, mas você vem. Nós precisamos começar a colocar em prática todos os dias o hábito de meditar na palavra de Deus. A gente não medita mais. Se a gente falar sobre a palavra de domingo, quem lembra qual foi a palavra e o que ela está te acrescentando essa semana? Não precisa falar, mas é para você pensar. Essa palavra que a gente está ouvindo, ela vai ecoar por quanto tempo dentro de nós? A gente parou de meditar. A gente parou de, como dizem os antigos, ruminar a palavra de Deus. De ficar, sabe, remoendo ali, mastigando, ficar pensando, ficar... Cara, eu preciso tirar um ensino disso. Onde que isso está se encaixando na minha vida? Onde isso faz parte da minha vida? Onde que... A gente hoje escuta uma palavra e fala assim, nossa, ela ia encaixar certinho para fulano. Nossa, mas ciclano tinha que estar aqui para ouvir isso hoje. E aquilo que cabe a nós? Às vezes a gente vai orar ou vai vir num culto que parece que Deus falou só com a gente, virou a gente do avesso e fez... Quase que eu já fui arrebatado. Mas vai ter dia que você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. E aí entra o nosso esforço de... O que é que o Senhor tem para falar comigo? Eu não senti nada uau, mas a palavra de Deus ela é viva, então alguma coisa ela tem para me transformar. Deixa eu pensar nessa palavra. E aí daqui a pouco o grande segredo está não naquilo que você ouviu, mas naquilo que Deus vai ministrar enquanto você pensa. Às vezes o grande segredo não está naquilo que você ouviu, mas naquilo que você vai ouvir quando você começar a pensar. É naquela direção que era para você. Que era Deus querendo te falar do jeito que você ia entender.
E por último, Josué. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, meditar na palavra de Deus traz o verdadeiro sucesso. Não é trabalhar mais, querer que tudo dê certo, é alinhar a sua vida com a palavra. O que vai te trazer de verdade uma alegria, o que vai te trazer um propósito, o que vai te trazer sentido, não é trabalhar duro e acreditar que o que você tem no banco é o suficiente. É acreditar que porque você faz exercício, a sua saúde é inabalável. Não é você confiar demais no seu potencial. Não é só você se esforçar, porque quantas pessoas se esforçam e continuam vazias, continuam. O grande segredo da vida não é o tanto de sacrifício que você faz, e sim o quanto você tem alinhado a sua vida com a palavra de Deus. O quanto você tem alinhado a sua vida com o propósito que Deus tem para você. É o quanto você tem alinhado a sua vida com aquilo que Deus tem solicitado a você, tem prometido a você, tem dado como estratégia, como caminho. Só aí nós vamos começar a ser completos. Nós vamos começar a ser satisfeitos. Porque as pessoas elas estão vivendo uma vida por uma busca incansável, por algo que elas nunca vão alcançar. Você já viu as pessoas que se matam, se matam, se matam de trabalhar, se matam, se matam, se matam para conquistar alguma coisa e no fim da vida, acabou a vida e ela nunca conquistou? Você já viu aquelas pessoas que se deram tanto para o trabalho, que elas morreram de tanto trabalhar, não pelo excesso de trabalho, mas morreram e não usufruíram de nada que conquistou? Eu tinha um pai de um amigo, que a gente era adolescente, e ele era super saudável, ele não bebia, ele não fumava, ele fazia exercício todos os dias. Ele acordou de manhã, com 50 anos mais ou menos, ele acordou de manhã, lavou o carro, deitou no sofá porque estava passando mal, morreu. E ele tinha uma saúde impecável. O grande segredo para a gente ter uma vida saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é a gente parar de olhar para o que não importa e começar a olhar para o Senhor. Ele que tem o poder de transformar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Tem coisas que dependem de nós? Sim, mas é muito mais fácil você mudar quando você está motivado do que quando você está desmotivado. Então não é trabalhar duro, não é querer muito, é alinhar a sua vida com a palavra. E eu coloquei aqui que quem se alimenta daquilo que é natural enfraquece. Quem se alimenta da palavra permanece firme, e quem permanece firme frutifica. A grande questão é o que tem alimentado a sua mente, o que tem alimentado o seu coração, o que tem alimentado as suas emoções. Quais são as emoções que têm te consumido nos últimos dias? Se você tivesse que fazer uma retrospectiva dos últimos 30 dias, como que estaria a sua saúde? Como estaria a sua alimentação? Como estaria seu sono?
como estaria o seu tempo com Deus? Como estaria a sua mente? Se você tivesse que colocar um rostinho em cada dia, a maioria dos dias, você se sentiu feliz? Você se sentiu preocupado? Você se sentiu triste? Se sentiu doente? Parece uma bobagem, mas a gente está adoecendo por falta de maturidade. E quando eu digo maturidade, é a maturidade de entender que nós somos os responsáveis por mudar isso. A forma com que nós pensamos, a forma com que nós levamos a nossa vida. Deus, ele sempre nos deu uma escolha, tanto que ele não nos fez robô. Deus, ele sempre nos deu uma escolha. Você pode viver comigo ou decidir não viver. Você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Ele nunca nos obrigou a nada. E o problema é que a gente está levando a nossa vida para o buraco e a gente não percebe. Nós estamos crescendo como cristãos rasos. Nós estamos crescendo, passando tempo sem saber distinguir aquilo que é Deus e aquilo que não é Deus falando. A gente está se apoiando sempre a pessoas. A gente está cada vez mais fragilizado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A maioria das pessoas com que a gente convive hoje, a gente tem que pisar em ovos. Você não pode falar aquilo que você pensa, porque se você fala hoje as coisas que você pensa, gera um problema. Por quê? Porque as pessoas elas têm sido cada vez mais alimentadas por fragilidades. Nós temos criado muros, prédios, construções dentro da nossa mente sem colocar cimento. A gente tem colocado só um bloco em cima do outro. Qualquer pessoa que encostar derruba uma parede. A gente tem sido uma casa construída na areia. O que Deus colocou dentro do meu coração quando Ele me deu essa palavra era para que a gente tomasse cuidado com o que tem consumido a nossa mente. Às vezes você está vivendo uma tempestade todos os dias, porque você não decidiu usar o Senhor para parar a tempestade. Você não decidiu optar pelo Senhor para que Ele cuide da sua mente. A gente acha que Deus é poderoso para curar um câncer, Deus é poderoso para curar uma enfermidade grave, Deus é poderoso para mudar a vida de alguém, mas Deus não é poderoso para cuidar da sua mente. Para te ajudar nas suas dificuldades, no seu dia a dia. Eu tinha um amigo que dizia que eu não vou falar com Deus essas coisas porque Deus está ocupado demais com problemas maiores. Sempre vai existir um problema maior que o seu. E aí, como que a gente faz? Sabe, o que eu quero te dizer é que você muitas vezes está deixando de cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Porque você está gastando tempo demais com coisas desnecessárias. Como o louvor que a gente cantou hoje, deixa o céu descer. Deixe o céu descer sobre a sua mente, sobre o seu coração. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Sabe, começa a refletir sobre como tem sido a sua mente nesses dias. Sabe, você veio de um feriado prolongado, alguns talvez trabalharam, outros não. Era um tempo de descanso. Mas o quanto de verdade você tem descansado? Sabe, todas as vezes que eu começo uma oração, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus porque Ele me deu o privilégio de despertar mais um dia.
Sabe, todos os dias a gente tem a oportunidade de reclamar que a gente acordou atrasado, que a gente acordou cansado, que está calor, que está frio, que está nublado, que está sol demais. Deus é dono de tudo. Que dia bom que o Senhor nos permitiu ter. Que noite incrível que o Senhor está nos dando a oportunidade de ter nesse momento, nessa noite. Que palavra boa, porque ela cura. E talvez o que Deus quer é simplesmente acalmar a sua mente. É acalmar as tempestades que te bombardeiam todos os dias com tantos serás, com tantos planos, com tantos porquês. Às vezes você nem sabe o porquê, mas você não consegue descansar. Você não consegue desligar. Parece que está sempre um sinal de alerta. Como se o controle de tudo estivesse nas tuas mãos. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus é o responsável por transformar tudo aquilo que é necessário de acordo com a vontade dele. O que Deus quer é que de fato você aprenda a confiar. É muito fácil a gente querer. É muito fácil a gente fazer aquilo que está sobre o nosso controle. Mas é difícil confiar que o sustento vem quando a gente está com fome. É difícil acreditar que a resposta vem quando a gente está num silêncio absoluto. É difícil acreditar que nós somos especiais e importantes quando parece que ninguém nos nota. E a gente vai usando desculpas de eu preciso fazer aquilo que cabe a mim. Eu preciso dar o próximo passo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso começar a mudar isso, eu preciso começar a mudar aquilo. E a gente vai criando várias estratégias sem perguntar para o Senhor: Deus, qual é o seu caminho? Qual é a sua direção? Qual é a sua vontade para mim? Sabe, a única coisa que Deus ele quer às vezes é que você pare para escutar aquilo que ele já tentou falar por diversas vezes. Ele só quer ser importante ao ponto de você parar 700 pensamentos para ouvir um só. Deus, ele é aquele que acalma as tempestades. Deus é aquele que abre o mar. Deus é aquele que dá a direção. Deus é aquele que dá as palavras. Deus é aquele que dá o sustento. Deus é aquele que sara, que cura, que liberta, que transforma. É aquele que ressuscita. Ressuscita planos, sonhos. A única coisa que ele quer é que você deixe ele participar do seu dia. Que você deixe de fato ele tomar o lugar que já é dele, mas é o que menos usufrui. Quando nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos ele como Senhor e Salvador. E quando nós falamos Senhor, é porque nós queremos que ele nos direcione, que ele comande. Mas na maioria das vezes, ele é a última pessoa a ser chamada. Deus, ele não quer ser só mais um em meio a tantos.
Ele quer ser a resposta. Ele quer ser o caminho. Ele quer ser a vida. Deus, Pai nosso, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Somos gratos pela Tua palavra que sara, que cura, que transforma, que liberta. Deus, que o Senhor possa nos libertar de nós mesmos, das nossas inquietações, das nossas frustrações, dos nossos anseios que não nos levam para aquilo que importa, Deus. Nós colocamos as nossas vidas nessa noite diante do Senhor e te pedimos acalma a tempestade, Deus. Pai, muitas vezes criadas por nós, mas nós te pedimos, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por confiar tanto em nós e tão pouco no Senhor. Nos perdoa, Pai, por não perceber o quanto nós temos desviado os nossos pensamentos daquilo que vem do Senhor. Nos perdoa, Deus, por ouvir tão pouco. Nos perdoa, Deus, por não colocar o Senhor no teu lugar de honra, no teu lugar de governo, de soberania. Mesmo sabendo o quanto isso nos faz mal, Deus, nós não mudamos, mas nós cremos, Pai, que onde o Senhor está, a transformação, a vida, a cura, a libertação. E o que nós oramos nessa noite, Pai, é liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, desses pensamentos fragilizados, desses gatilhos emocionais, Pai, dessas desculpas, Pai, de tudo aquilo que nos impede de seguir o Senhor, Pai. De seguir aquilo que o Senhor tem para nós. O que nós queremos é ser cristãos maduros. O que nós queremos é ser árvores frutíferas. Nós queremos ser, Pai, Deus, árvores plantadas à beira do rio, que recebem diariamente o seu sustento, os seus nutrientes, Pai, que resplandecem a saúde, a vida, a alegria, a beleza que há no Senhor, Pai. E que com isso nós possamos estar preparados para derramar frutos para aqueles que têm fome, em terrenos que ainda não viram cor, sementes a serem lançadas em lugares, Pai, onde nunca se foi plantado. Nos leva, Pai, a confiar no Senhor de verdade, a ouvir o Senhor de verdade, a viver o Senhor de verdade. Deus, que o Senhor possa nos levar a ter novas experiências com o Senhor. Que nós possamos, Pai, decidir nessa noite trazer o Senhor para perto. Que nós possamos decidir nessa noite trazer o Senhor, Pai, para o centro. Que nós possamos decidir trazer o Senhor, Pai, para o palco, para o lugar onde nós escutamos a Tua voz, para o lugar de evidência. E que toda vez que nós formos tentados a voltar, a retroceder, a chacoalhar as águas, que o Senhor possa entrar em ação e não nos deixar ser enganados, mas que a Tua palavra seja o nosso alimento, que a Tua voz seja a nossa direção, que as Tuas promessas e os Teus planos sejam, Pai, o nosso guia. Que o Teu Espírito Santo nos mostre a direção, o caminho, a maneira, a medida, Pai. E que a cada dia nós possamos chegar mais perto de Ti. Que a cada dia nós possamos, Pai, chegar mais perto daquilo que o Senhor desejou para cada um de nós, Pai.
Esse é o anseio do nosso coração, Deus. O anseio do nosso coração é para que o Senhor tome o seu lugar. Nós não queremos colocar o Senhor num lugar de migalhas. Nós não queremos colocar o Senhor num lugar, Pai, de suprir uma necessidade. O Senhor não é um curativo, o Senhor não é um remendo. O Senhor é tudo. Então toma o seu lugar, Senhor. Toma o seu lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você crê que quando você tiver um turbilhão e você olhar para ele vai mudar a sua mente, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar o seu dia, que você possa ter experiências assim nesses dias. E quando tudo te levar para um lugar agitado, que você possa lembrar que ele te chama para descansar, amém? Vá com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê ainda dias dessa semana abençoados, repleto da presença de Deus, de experiências com o Senhor. E até domingo, se Deus quiser, amém?